dia, meus irmãos, a paz de Jesus. Hoje, 21 de abril de 2022, é quinta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, não tem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nessa manhã o Senhor nos fala ainda sobre a sua ressurreição. Nos fala de quanto talvez os discípulos custaram assimilar aquilo tudo que tinha acontecido. Ainda que Jesus tivesse explicado aos seus apóstolos que teria que sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, eles ainda não conseguiam entendê-lo. Porque para eles era muito difícil aceitar que o próprio Jesus iria morrer, que o próprio Jesus iria sofrer, e depois a sua ressurreição era mais difícil ainda deles entenderem. E quando isso aconteceu, especialmente sua ressurreição, eles não foram capazes de assimilá-la e acreditar, porque eles estavam muito confusos de tudo aquilo que estava acontecendo, de como aconteceu e o quanto Jesus sofreu, e eles não conseguiam entender que o próprio Jesus teria ressuscitado. Jesus teve um grande e especial cuidado em convencer os seus apóstolos de que ele havia ressuscitado, que sua vida não terminou na cruz. Mesmo diante de tudo aquilo que os apóstolos, os discípulos tinham dificuldade de entender, Jesus tinha um grande carinho para fazer com que eles acreditassem, e Jesus fazer com que eles reconheciam o próprio Senhor. A experiência de ontem, quando Jesus vinha
quando os 2 apóstolos vinham para Emaús, os discípulos não conheceram Jesus. E Jesus, com muito carinho, foi até sentar à mesa para partir o pão para que eles reconhecessem. Ou seja, Jesus tinha um especial carinho com os seus discípulos. E, na verdade, com cada um de nós também, como discípulos seus. Porque Jesus nos ama, Jesus quer se apresentar a cada um de nós. E Ele tem um desejo muito grande que nós o reconheçamos. Jesus ressuscitado aparece aos seus apóstolos, oferecendo-lhes a sua paz. E, consequentemente, a nós também, oferecendo a paz a cada um de nós. Pois Ele está vivo no meio deles e, no entanto, seus entendimentos estavam fechados e não podia acolher o que o Mestre lhes queria oferecer. Tinha dúvida e não o reconheciam. O Mestre queria estar no meio deles, queria que estivesse o entendimento dos seus discípulos, mas esses estavam fechados e não reconheciam o Mestre. Com certeza, queridos e amados irmãos, isso acontece conosco também. A mesma coisa que aconteceu com eles. Jesus permanece conosco nos sacramentos, em sua palavra e nos irmãos. Então é Jesus se oferecendo a cada um de nós de diversas maneiras. É Jesus se doando a cada um de nós de muitos modos. Às vezes nós é que não abramos os nossos corações para acolher o próprio Senhor. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos abrir o nosso coração para acolher o Cristo ressuscitado e caminharmos com Ele sem medo, anunciando a sua paz ao mundo, anunciando a sua paz àquelas pessoas que ainda não acreditam, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Ele quer se apresentar a nós, quer que nós o reconheçamos e que nós possamos transmitir Ele aos demais. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, com muito amor, com muito carinho, exercer a missão que Ele destinou a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém.